Olá pessoal, eu sou a professora Thaís, estou aqui para mais uma aula de matemática. Nós vamos falar sobre as operações com números racionais. O nosso assunto hoje é a divisão com números decimais. A gente já viu que quando a gente faz a divisão de números naturais, às vezes a gente consegue dividir com o resultado exato e outras vezes a gente tem um resto, uma parte que a gente não consegue dividir. Por exemplo, quando eu divido 5 por 2, o resultado é 2, mas eu tenho um resto que é igual a 1. Agora nós vamos aprender que quando a gente está trabalhando com números decimais, a gente pode continuar fazendo essa divisão, dividir esse resto para obter partes menores que um inteiro como resultado, que são os números decimais. Então a gente pode obter décimos, centésimos. Isso acontece quando a gente tem uma conta em que, dividindo os inteiros, a gente tem um resto inteiro. Vamos ver esse exemplo aqui. Vamos dividir 5 por 4 e vamos usar o algoritmo da divisão, aquele que você já aprendeu. Aqui eu tenho 5 unidades que eu vou dividir por 4, tá? Quando eu divido 5 unidades por 4, a resposta é 1, porque 1 vezes 4 é 4 e sobra uma unidade que eu não consegui dividir, certo? Então essa resposta aqui está dada em unidades, tá? Mas agora, como eu agora comecei a trabalhar com décimos, aprendi que eu posso trocar um inteiro por 10 décimos, é isso que eu vou fazer. Esse inteiro que sobrou, eu vou trocar por 10 décimos e vou dividir esses décimos por 4. 10 décimos dividido por 4, o resultado são 2 décimos. 2 vezes 4, 4 vezes 2 décimos são 8 décimos. Eu subtraio esses 8 décimos dos 10 décimos que eu tinha e sobram 2 décimos. Eu ainda posso trocar esses 2 décimos que restaram por centésimos. 2 décimos é a mesma coisa que 20 centésimos. Eu posso pegar esses 20 centésimos e dividir de novo por 4. Dá 5 centésimos o resultado. 4 vezes 5 centésimos são 20 centésimos. Subtraindo esses 20 centésimos não sobra nada. Então, quando eu dividi 5 inteiros em 4 partes iguais, eu obtive um inteiro e pude continuar dividindo em partes menores que um inteiro. E o resultado foi um inteiro e 25 centésimos. Ou ainda, um inteiro, 2 décimos e 5 centésimos. Será que a gente consegue fazer outras divisões como essa? Vamos ver essa divisão aqui. Se eu tenho um inteiro e quero dividir em 4 partes iguais. Se a minha conta estivesse trabalhando só com inteiros, eu ia dizer assim, ó, não dá. Eu não consigo pegar um inteiro, por exemplo, uma cartas de baralho, que eu quero dividir em um grupo. Se eu tenho 8 cartas de baralho para dividir para 4 pessoas, eu dou 2 cartas para cada um. Mas se eu só tiver uma carta, eu não vou conseguir dividir em partes iguais. Mas se em vez da carta for um pedaço de queijo, um queijo eu posso dividir em 4 partes iguais. Eu vou dividir partes menores que um inteiro. Então vamos tentar fazer essa divisão. Para ajudar a gente a fazer essa divisão, eu trouxe um recurso bem legal que é a régua. Nessa régua eu tenho um inteiro aqui. Olha o meu inteiro aqui, ó. Olha o meu pedaço de queijo aqui, ó. Um inteiro, tá? E ele tá dividido em 10 partes iguais aqui com essas marcas maiores aqui. Além disso, cada uma dessas partes maiores ainda está dividida em 10 partes menores. Então, aqui eu dividi o meu inteiro em 100 partes iguais, 100 centésimos. O nosso problema era dividir o inteiro em 4 partes iguais. Então, vamos registrar aqui a divisão que a gente está fazendo.
dividido por 4, tá? Olhando aqui na minha régua, uma das maneiras de dividir em 4 partes iguais, que eu faço na minha casa, é dividir no meio e depois dividir essa parte aqui, ó. Fiquei aqui com 2 partes iguais. E se eu dividir cada uma dessas partes novamente ao meio, eu fico com 4 partes iguais, tá? Aqui eu tenho uma parte, 2 partes, 3 partes e 4 partes, tá? Qual é o tamanho de cada uma dessas partes? Vamos contar aqui do começo. Eu tenho 1/10 até aqui, 1/10 até aqui e até aqui o meio mais 5 centésimos. Então, na verdade, eu tenho menos do que o inteiro. Cada parte é 0,25. Como que eu faço isso na minha conta? Vejam, eu tenho um inteiro e não posso dividir por 4. Então, a resposta, por enquanto, é 0. Agora, eu vou começar a trabalhar com partes do inteiro. Então, eu vou trocar o meu inteiro, a minha unidade aqui, por décimos. Eu tenho 10 décimos. 10 décimos divididos por 4 dá 2 décimos. E 2 vezes 4, 8. Vou subtrair o 8 aqui e sobram 2 décimos, que eu vou trocar por centésimos. 20 centésimos divididos por 4 dá 5. 4 vezes 5 centésimos são 20 centésimos e eu subtraindo aqui dá 0. Então, aqui eu tive exatamente o mesmo resultado que eu tive aqui na régua. Vamos a mais uma divisão. 1 dividido por 20. Agora ficou um pouco mais complicado, né, gente? 1 dividido por 20. Se eu quiser dividir essa régua aqui em 20 partes iguais, eu posso, por exemplo, dividir... Eu sei que é bem fácil dividir em 10 partes iguais, porque já está dividido aqui, ó. Essas partes aqui estão dividindo o meu inteiro em 10 partes iguais. Esses risquinhos mais longos aqui, tá? Eu posso usar a mesma estratégia. Cada espaço desse eu vou dividir no meio e daí eu vou ter 20. E assim por diante, tá? Qual é o tamanho de um espacinho desse? Ele tem 5. 5 centésimos, tá? Vamos fazer agora com o... Vamos fazer aqui a conta. Bom, começando novamente. 1 eu não consigo dividir em 20 partes iguais, então eu não vou ter nenhum inteiro aqui, tá? Eu posso trocar por décimos, mas 10 décimos eu também não consigo dividir em 20 partes iguais, então não vai ter nenhum décimo na minha resposta. Vou trocar esses 10 décimos por centésimos, vou ficar com 100 centésimos. 100 centésimos eu consigo dividir por 20. Vai dar 5 centésimos em cada divisão. 20 vezes 5 centésimos são 100 centésimos. Subtraindo não sobra nada. Então, a resposta são 5 centésimos. Agora, 31 dividido por 5. Agora eu não vou mais usar a régua, vamos tentar fazer só usando o algoritmo. 31 dividido por 5. Opa, professora Thaís, aqui eu consigo dividir 31 dividido por 5, são 6 inteiros. 6 vezes 5, 30, mas sobrou uma unidade que eu não consegui dividir. Então aqui eu vou começar a trabalhar com décimos. 1 inteiro troquei por 10 décimos. 10 décimos divididos por 5 dá 2 décimos. 5 vezes 2 décimos são 10 décimos. E daí não sobrou nada. Então a resposta é 6 inteiros e 2 décimos. O próximo é 4 dividido por 5.
4 dividido por 5, eu já vejo que eu não vou conseguir dividir a parte inteira, porque o 5 não cabe dentro do 4. Então, inteiros eu vou ter 0. Vamos ver em décimos. Aqui eu tenho 40 décimos. Divididos por 5 dá 8, porque 5 vezes 8 décimos são 40 décimos. Subtraindo isso aqui que eu já dividi, não sobra nada. Então, a resposta é 0,8. O próximo é 301 dividido por 2. Nossa, mas será que com um número tão grande eu não consigo dividir em partes iguais e inteiras? Vamos ver. Aqui eu vou começar dividindo essas 3 centenas aqui, tá? 3 centenas é 300. 300 divididos por 2, eu posso colocar uma centena e vai sobrar uma centena. Essa centena eu vou trocar por dezenas. 10 dezenas divididos por 2 dá 5 dezenas. 5 vezes 2, 10. Menos 10, 0. Eu ainda tenho uma unidade para dividir por 2. Mas eu não posso dividir uma unidade por 2. Então, as unidades vão ser 0. Vou ter que trocar essa unidade por décimos. 10 décimos divididos por 2 é 5. 2 vezes 5 décimos, 10 décimos. E não sobra nada. Então, a resposta é 150 inteiros e 5 décimos. E a última divisão é 15 dividido por 2. Vou fazer aqui embaixo. 15 dividido por 2. 7 vezes 2 é 14. Então, o 2 cabe 7 vezes dentro do 15. Com isso, sobra ainda um inteiro, que eu posso trocar por décimos. Quando eu troco por décimos, eu preciso colocar a vírgula para indicar que o que eu vou colocar agora é menor do que um inteiro. Então, eu troquei um inteiro por 10 décimos. 2 vezes 5 décimos são 10 décimos e não sobra nada. Então, 15 dividido por 2 é 7 inteiros e 5 décimos. Com isso, nós vimos como a gente pode fazer a divisão de números inteiros, tendo como resultado décimos e centésimos. Até a próxima aula!